que faz alguém pedir demissão? Eu digo sempre que o grande desafio não é reter pessoas, porque pessoas não são objetos a serem aprisionadas, é engajar pessoas. E eu vou usar como fonte de inspiração aqui, mais uma vez, o princípio biológico da vida. A vida é nossa grande mestre, a vida nos inspira e nos ensina. Se a gente olhar para uma estrutura da natureza, uma árvore, a gente tende, primeiro, a ser convidado a olhar para a copa, para os céus. Mas o que permite essa árvore permanecer? São raízes. E as raízes são invisíveis, mas elas existem. As raízes dão profundidade. As raízes constroem toda uma rede de construção de segurança, garantem aquela árvore existir naquele lugar que ela ocupa. E o que isso equivale do ponto de vista da construção social, das equipes, dos times, das pessoas? Nós estamos falando de estruturas que suportam essa permanência. Se a gente olhar do ponto de vista da pirâmide, né, a gente está falando da pirâmide de Maslow, as necessidades primárias, básicas de coexistência precisam ser supridas. A raiz, ela representa aquilo que de fato cria a consistência e as condições de nutrientes para essa vida existir. Então, os nutrientes financeiros, os nutrientes socioemocionais, os nutrientes ambientais, de construção relacional mínima para que essas pessoas olhem e sintam dignidade de ali permanecer. Então, primeira resposta é: o que faz as pessoas permanecerem, elas precisam ter condições de dignidade, de ocupar aquele espaço e entenderem que ali existe prosperidade na sua vida. Mas, se você olhar do ponto de vista também biológico, só as raízes não asseguram o crescimento e vitalidade de uma árvore. E se essa árvore apenas permanecer a partir das raízes e não tiver inspiração para crescer, ela vai apodrecendo. A raiz por si só vai sustentar algo que não tem mais vida. Ela perde potência e vitalidade. Do ponto de vista biológico, existe um nome para isso que chama-se tropismo. O tropismo, toda planta, ela já tem dentro de si um movimento na direção da luz, o fototropismo. Ela busca a luz e isso a faz crescer. Então, a inspiração faz com que cada vez mais essa árvore busque novos horizontes, novos movimentos, alturas maiores. E o que isso equivale do ponto de vista da organização? As pessoas não podem viver só pelas condições daquilo que você dá como natureza, dos deveres, das condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Isso é ponto de partida, não é ponto de chegada. Se você achar que por você respeitar todas as legislações trabalhistas, as condições mínimas de trabalho e segurança, essas pessoas irão permanecer e perpetuar-se no seu negócio, elas podem até ficar por medo, por temor, por obediência, mas aí você terá pessoas medíocres, porque essas pessoas que não sonham, essas pessoas que não inspiram, que não aspiram, também não geram valor para a sua instituição. O grande desafio é você olhar para as raízes, mas você nutrir esse crescimento, você colocar luz que inspire para que essas pessoas possam sonhar ser maiores, ser melhores, para que elas aspirem coisas grandes. E aqui eu estou trazendo grande não só apenas do ponto de vista da estrutura hierárquica, porque algumas pessoas podem olhar e dizer: mas professor, eu não tenho aqui oportunidade de crescimento na minha equipe porque os cargos são limitados. Eu não estou falando apenas da natureza de cargos e nem de remuneração, apesar de entender que a remuneração também, sim, é parte dessa nutrição, dessa fonte de crescimento, mas ela por si só não basta. Eu falo por as pessoas, ao trabalhar, sentirem que naquele espaço social existe elemento de significado que impulsionam aquela experiência, onde as pessoas sentem não apenas o bem-estar da pertencer do ponto de vista físico, das relações de afeto social como construção saudável de amizade, mas de inspiração, de poder saber que aqui eu encontro espaço para progredir, para crescer mentalmente, para aprender coisas novas, para me desafiar, para emergir com o potencial de coisas que eu nem pensei que eu fosse capaz, de novos aprendizados, de novas tecnologias. Então, existe um espaço de construção que as pessoas aspiram, mas se não tivesse sustentação de raiz, elas não permanecem. Existe espaço de construção que as pessoas permanecem por solidez, por garantias, por bem-estar mínimo, mas que perderam a condição de sonhar e vão se atrofiando e vão cansando e que podem ou sair ou por medo permanecer, mas o permanecer se torna um malefício muitas vezes maior do que a partida, porque juntos os dois, a organização e o sujeito, tornam previsíveis. E previsibilidade não responde às demandas de um mundo imprevisível. O novo necessita emergir a partir dessa potência futura. Então não é ou um ou outro. O que faz as pessoas permanecerem não é o mesmo que faz as pessoas crescerem. E o que faz as pessoas crescerem não é o mesmo que faz as pessoas permanecerem. Os dois juntos criam condição de coabitação saudável. Vida. Vida é movimento contínuo. Vida é equilíbrio dinâmico. Vida é expressão saudável da ambição, e aqui não é ganância, que se constrói com sustentação de confiança e dignidade construída. Faz sentido para você? Continua com a gente, que vem vídeos novos por aí.